Hoje a gente vai ver dois grupos de substâncias, né? A gente vai ver uma substância que é inorgânica, um conjunto de substâncias que são classificadas como compostos inorgânicos, que são os sais minerais. A gente vai começar por eles e depois a gente vai ver o outro composto orgânico que são que a gente agrega como as chamadas vitaminas, certo? Então vamos lá, vamos dar continuidade ao assunto, começar conversando sobre um pouco sobre o que são os sais minerais, para que eles servem, suas funções, e aí depois a gente vai analisar algumas tabelas para ver os principais sais minerais, suas funções, suas fontes nos alimentos onde a gente consegue obter eles, certo? Então, como eu falei, os sais minerais eles são classificados como substâncias inorgânicas, né? Os sais minerais eles se formam, como você já deve ter aprendido em química, né? Eles se formam a partir de íons, né? Ou seja, eles são íons. Os sais minerais que são utilizados no nosso corpo, eles são íons, ou seja, eles são átomos que perderam ou ganharam elétrons, certo? Então você pode ter sais minerais que são cátions, né? Ou seja, aqueles que perderam elétrons, né? Ficaram com cargas elétricas positivas, e você pode ter sais minerais que são ânions, ou seja, aqueles átomos, ou seja, aqueles sais minerais que ganharam elétrons, receberam elétrons, e por isso eles têm carga elétrica negativa, né? Os sais minerais eles são fundamentais no nosso corpo para a regulação do funcionamento do nosso corpo, ou seja, eles atuam em uma série de mecanismos de funcionamento do nosso corpo, certo? Então, por exemplo, a gente tem os íons de cálcio e potássio, os íons de cálcio e potássio, a gente tem os íons de magnésio, os íons de sódio, certo? Cada um deles vai atuar em mecanismos diferentes do nosso corpo, certo? Às vezes já tem vários mecanismos diferentes. Então, por exemplo, o íon de cálcio ele é fundamental para o processo de coagulação do nosso sangue, ou seja, a presença do íon de cálcio ele possibilita que nosso sangue coagule, que é o processo de coagulação do sangue. É aquele processo quando você estanca o sangue, você tem uma ferida, uma ruptura no vaso sanguíneo, então junto com as plaquetas, o cálcio ele atua no bom funcionamento das plaquetas para impedir que você tenha uma hemorragia, por exemplo, para estancar o sangue, ou seja, coagular o sangue para que você não perca o sangue, certo? Então atua junto lá com as plaquetas. Os íons de cálcio, eles atuam nisso, por exemplo. Os íons de cálcio eles são importantes também na formação dos ossos, eles são importantes na formação dos dentes, por exemplo, certo? Ele também é fundamental nos músculos para que aconteça a contração muscular, para que a gente consiga, ou seja, contrair e relaxar os músculos, o que leva ao movimento do esqueleto, né? Ou seja, para a gente conseguir andar, falar, como eu estou falando aqui, né? Mexer no celular, para a gente fazer os movimentos dos músculos é importante que a gente tenha cálcio no nosso corpo para que a gente consiga fazer o processo de contração muscular, né? Então, por exemplo, o sódio e o potássio, você falou do cálcio, né? O sódio e o potássio, por exemplo, eles são fundamentais para o processo de impulso nervoso, ou seja, a transmissão de impulsos nervosos nos neurônios do nosso corpo, ela consegue acontecer e ela tem eficiência e velocidade, ou seja, o impulso nervoso, os comandos do sistema nervoso do nosso corpo, eles conseguem ser enviados para os órgãos de ação, né, ou ser captados pelo sistema sensorial da gente. Esses impulsos nervosos, esses impulsos eletroquímicos, né, eles conseguem acontecer por causa da concentração de sódio e potássio, certo? Então a presença dos íons de sódio e potássio, desses sais minerais, eles são fundamentais, por exemplo, para fazer com que a gente consiga mandar os impulsos elétricos no nosso sistema nervoso, né, e fazer com que a gente consiga, por exemplo, sobreviver, né? Ou seja, uma série de sais minerais, se faltarem no nosso corpo, eles podem nos levar à morte, certo? Porque você, por exemplo, imagine se você tem a total ausência de sódio e potássio, você não vai conseguir desempenhar as funções do sistema nervoso, ou seja, o sistema que coordena, regula e comanda o nosso corpo. Então eles são fundamentais para regular o funcionamento de várias estruturas do nosso corpo, certo? Então, e aí a gente vai ter uma série de íons que vão atuar em mecanismos diferentes. Então, por exemplo, outro exemplo que eu posso dar é o caso dos fosfatos e do fosfato e do carbonato, né? Esses íons, eles são muito importantes, por exemplo, para regular as concentrações do íon de hidrogênio. Lembre lá que as concentrações de hidrogênio no meio, eles influenciam naquele parâmetro que a gente chama do parâmetro, né,
hidrogênio iônico, que é o famoso pH, né? Ou seja, as concentrações de hidrogênio vão definir se o meu é ácido, básico ou neutro. Então, só para a gente lembrar lá da aula passada, a gente viu que tem enzimas e proteínas que atuam em meio ácido, tem outras que atuam em meio básico, tem umas que atuam em meio que é muito ácido ou muito básico. Ou seja, esses íons de carbonato e potássio, eles regulando as concentrações de hidrogênio, eles mantêm o pH em níveis em grau de concentração desse pH, né, ácido básico, que vai fazer parte do nosso corpo funcionar bem, né? Ou seja, por exemplo, a pepsina, que é a enzima digestória de proteínas que ocorre no estômago da gente, ela só atua em meio ácido. Então, os carbonatos de potássio, eles vão atuar na regulação da concentração desse hidrogênio lá nos ácidos do estômago, para fazer com que o meio estomacal permaneça ácido, e com isso a enzima ela consiga atuar no seu ótimo, né, e fazer a digestão das proteínas da forma mais eficiente possível, certo? Então vamos ver um pouquinho agora alguns exemplos de sais minerais, né, para que eles servem e como é que eles atuam no nosso corpo, certo? Então vamos botar aqui, vamos aumentar aqui um pouquinho a tabelinha para vocês observarem aí. Eu tenho aqui a tabelinha de sais minerais. Vamos começar aqui vendo, então na primeira coluna aqui a gente tem o sal mineral, certo? Na segunda, a sua função. Na terceira, se tem a falta desse sal mineral no seu corpo, né, o que é que pode acontecer, e onde a gente consegue encontrar, ou seja, que alimentos a gente consegue encontrar esse sal mineral, né? Então, como eu falei lá, vamos começar aqui pelo sal de cálcio, certo? Então o cálcio ele serve para quê? Tá? Ele vai atuar no quê? Na formação do que eu já falei, né? De uma série de tecidos, nos ossos, nos dentes, né? Ele age lá, como eu falei, na coagulação do sangue, ou seja, lá no estanque, né, do sangue. E ele também atua na oxigenação dos tecidos, certo? Então eles vão funcionar aqui para ajudar no processo de chegada do oxigênio nos tecidos, consequentemente nas células. Ele combate as infecções, ou seja, ele ajuda a combater as infecções no processo de defesa do corpo, então ele contribui para um sistema imunológico saudável, né? E mantém o equilíbrio de ferro no organismo. Olha. Então o cálcio, ele vai atuar, veja que para regular outro sal mineral, que é o caso do ferro, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Então o que é que pode acontecer, alguns exemplos de que pode acontecer no nosso corpo pela falta do cálcio, né? Então deformação óssea, ou seja, a gente vai ter uma má formação nos ossos, e imagine isso principalmente para as pessoas que estão em fase de desenvolvimento, né, de crescimento, por exemplo, no caso de vocês ainda que cresce, não sei, por exemplo, se Juliana ainda cresce, mas outras pessoas ainda podem crescer, certo? E enfraquecimento nos dentes, então os dentes da pessoa vai ficando mais fracos, pode ficar mais quebradiço, né? Ou seja, a chance de quebrar o dente é mais fácil, certo? Então se esse sal mineral atua na formação dos ossos e dos dentes, a ausência dele aí, consequentemente, vai acontecer o inverso. Quais são as principais fontes de cálcio que a gente tem? O queijo, o leite, né? Ou seja, o leite e seus derivados, as nozes, a uva, cereais integrais, certo? Nabo, couve, chicória, feijão, lentilha, amendoim, castanha de caju, ervilha também tem, certo? Então tem uma série de alimentos aí, ou seja, tem várias coisas que você pode comer no seu dia a dia que você pode tirar esse cálciozinho aí e não ser um problema para você, sabe? Quebrar o dente ou ficar com os ossos tronchos. Vamos lá, o outro sal mineral que a gente tem aqui é o cobalto, certo? O que o cobalto faz? Ele age junto com a vitamina B12, ou seja, ele atua em parceria com a vitamina B12. Daqui a pouco a gente vai ver as vitaminas, certo? Que a gente vê para que a B12 serve. E ou seja, ele junto com a B12, já tem aí, né, spoiler, né? Ele estimula o crescimento e combate as afecções cutâneas, né? Ou seja, problemas na pele, certo? Então você tem uma boa alimentação cobalto, você vai ter menos problemas na pele, de feridas, erupções cutâneas na pele, né? Sua falta vai atrapalhar nessas duas coisinhas aí, né? Principalmente no estímulo do crescimento, né? Mas se você já cresceu tudo, tá ok. Mas ter uma pele bonita, você tem que ter uma alimentação rica em cobalto, né? Aí o cobalto ele vem junto aí associado à vitamina B12, né, nos alimentos. A gente vê os alimentos que são fontes de vitamina B12 e no tomate. Então quem gosta de tomate também vai ter muito acesso ao cobalto aí, certo?
Bora aqui para subir um pouquinho aqui, para vocês verem um pouquinho. Passou aqui, já falei aqui cobalto, né? Vamos aqui para o fósforo, certo? Então o fósforo, ele serve para quê? Qual é a função do fósforo no nosso corpo? Ele atua na formação de ossos e dentes, né? Certo? Junto com o cálcio. O fósforo também atua na formação dos dentes e dos ossos. É indispensável para o sistema nervoso, sistema muscular, ou seja, para o funcionamento do sistema nervoso e muscular, né? E junto com o cálcio e a vitamina D combate o raquitismo, certo? O raquitismo é um problema no desenvolvimento do crescimento. Então pode dar atrofia, né, no desenvolvimento dos tecidos. O raquitismo ele impede a cristalização dos sais nos ossos, né? Então a pessoa tem ossos fracos, ela não cresce muito bem. Em plantas também ela vai fazer uma atrofia nos tecidos de plantas e nas pessoas também. O raquitismo é muito perigoso, principalmente na fase da criança e da adolescente, né? Que é nesse período de crescimento, né? Então o raquitismo ele vai atuar justamente nessa fase, né? Com maior gravidade, né? Então, quais são as consequências que ele vai dar, né? Ou seja, a falta de fósforo vai ter maior probabilidade de ocorrência de fraturas, né? Ou seja, dos ossos quebrarem, porque ela atua nessa questão da mineralização dos ossos, né? Dos sais nos ossos. Os músculos atrofiam também, ou seja, eles vão perdendo sua funcionalidade, alterações nervosas e o raquitismo que eu falei agora, expliquei para vocês, certo? Onde é que a gente pode encontrar fósforo? Nas carnes, nos miúdos, né? Nas carnes de aves, peixes, a carne aí ele fala bovina, né? No ovo, nos legumes, no queijo, nos cereais integrais, né? No queijo aí, ou seja, no leite e nos seus derivados também, certo? O ferro, que é o próximo sal mineral aqui, ele é indispensável na formação do sangue, atua como vinculador de oxigênio para todo o organismo. O ferro ele forma no nosso sangue, principalmente lá dentro dos glóbulos vermelhos, né, nas imagens do nosso sangue, eles formam uma substância que a gente chama de hemoglobina. A hemoglobina é a substância que dá a cor ao nosso sangue, né? Cachorro latiu, eu parei. A cor ao nosso sangue, ou seja, o nosso sangue fica vermelho, né? Por causa da hemoglobina, vermelho por causa da hemoglobina. E a hemoglobina, ela é a substância que ela que transporta o oxigênio no nosso sangue, ou seja, a hemoglobina dentro da hemácia, ela faz essa conexão, a ligação com o oxigênio e transporta o oxigênio no nosso sangue, né? Então a hemoglobina ela só se forma se tiver ferro, ou seja, o ferro é a base da produção da hemoglobina, então por isso que o ferro é indispensável na formação do sangue. É por isso que o sangue ele tem esse cheiro de ferro, né, ferroso, de ferrugem, por causa da hemoglobina que é formada a partir do ferro, né, certo? Então, se você tem falta de ferro no seu corpo, você produz menos hemoglobina. Se você produz menos hemoglobina, você transporta menos oxigênio no seu corpo. Se você transporta menos oxigênio, você leva menos oxigênio para as células. Se as células têm pouco oxigênio, elas produzem pouca energia. Aí vai ter a famosa anemia, certo? Que em casos mais graves pode levar a pessoa até a morte ou a desenvolver algumas condições sanguíneas, certo? Onde é que a gente consegue encontrar bastante ferro? Em fígado, rim, coração, isso na comida, certo? Não é no corpo da gente não, aí no alimento. Então, sei lá, fígado de boi, certo? Rim, coração de galinha, coração de boi, gema do ovo, leguminosas, verduras, nozes, frutas secas, azeitona. Ou seja, para quem não come carne, por exemplo, tem uma série de outras fontes aí que a gente consegue encontrar o ferro, certo? O próximo que tem aqui é o iodo. Então, o iodo ele faz funcionar a glândula tireoide, que é uma glândula que fica aqui no nosso pescoço, certo? A tireoide ela produz uma série de hormônios, como por exemplo a tiroxina, que são hormônios que controlam o metabolismo no nosso corpo, certo? Então o iodo ele vai fazer com que a tireoide funcione e consequentemente que todo o nosso corpo funcione bem, né? Que ele vai controlar o metabolismo do nosso corpo, né? Então também ativa o funcionamento cerebral, ou seja, faz com que o cérebro funcione bem, permite que os músculos armazenem oxigênio, e outras coisinhas que deixa eu virar a página aqui, deixa eu falar antes aqui, as funções, a ausência vai causar o bósio, né, obesidade, obesidade e cansaço, né? Então quando a pessoa tem um funcionamento, a falta de iodo atrapalha na regulação do metabolismo, a pessoa começa a ganhar peso porque ela não gasta a energia necessária, né? Então onde é que tem as fontes? O agrião, a cachofra, alface, alho, cebola, cenoura, ervilhas, pargo, certo? Beleza?
Tá. O bócio é a tireoide, ela aumenta de tamanho, certo? E aí desregula ela completamente, certo? Vamos aqui passar para a próxima folhinha aqui. Temos aqui agora, por exemplo, o cloro, né? Ele vai estar atuando lá no ácido clorídrico, né? Que é o ácido do estômago, né? Então ele constitui o suco gástrico e pancreático, né? É muito difícil haver carência de cloro, pois existe quase todos os vegetais, né? Então, tipo, qualquer vegetal que você coma, alface, rúcula, quase todos eles têm cloro, né? A não ser que você não come absolutamente nada disso, né? O excesso de cloro, ele destrói a vitamina E no nosso corpo e reduz a produção de iodo. Então veja que quando a gente os alimentos, eles têm que ser ingeridos de forma balanceada, certo? Ou seja, o excesso ele pode fazer mal, ou seja, e a ausência também pode fazer mal, né? Então o cloro tem quase todas as fontes de alimentos, mas tem que tomar esse cuidadinho aí com o cloro, por causa dessa questão do excesso dele, pode destruir a vitamina E e atrapalhar na produção, reduz a produção de iodo, né? Certo? O potássio atua associado ao sódio, né, na regularização das batidas cardíacas e do sistema muscular como um todo. Ele contribui para a formação das células também. Pouco potássio pode fazer uma diminuição da atividade muscular, né, incluindo o coração. Caso grave, a pessoa pode ter paralisia em algumas partes do corpo por ausência de potássio. Onde é que a gente tem muito potássio? Azeitona verde, ameixa seca, ervilha, figo, lentilha, espinafre, banana, laranja, tomate, carne, vinagre, maçã, arroz integral, um bocado de coisa, né? Comer aquela bananinha todo dia não vai matar ninguém, né? Vai encher seu corpo de potássio e vai impedir paralisia, né? Teve um amigo meu, certa vez, que foi para no hospital, achando que você conseguia mexer o corpo, né? Começaram a investigar, achando que ele estava com alguma doença degenerativa, né, do sistema nervoso, e aí depois descobriram que era só ausência de potássio, né? Aí ele hoje em dia come uma banana todos os dias, porque quase morreu nessa brincadeirinha. Então aí tem o potássio, o magnésio, né, atua na formação dos tecidos, ossos e dentes, ajuda a metabolizar os carboidratos, controla a estabilidade neuromuscular, ou seja, controlar a excitação dos músculos a partir dos impulsos nervosos. A ausência dele provoca extrema sensibilidade ao frio e ao calor, ou seja, você perde parte da regulação da temperatura do seu corpo, né? Então você vai ficar, se tiver um pouquinho frio, você vai sentir muito frio, se tiver um pouquinho quente, você vai sentir muito calor, né? Onde é que tem magnésio? Frutas cítricas, né? Laranja, limão, lima, tangerina, leguminosas, gema do ovo, salsinha, agrião, espinafre, cebola, tomate e mel. Ou seja, se você tem uma alimentação regular, você manda bem quase tudo. E aqui agora manganês, importante para o crescimento, né? Intervém no aproveitamento do cálcio, fósforo e vitamina B. Então é difícil ter a ausência dele, né? Ele tem muitos cereais, amendoim, nozes, feijão, arroz, integral, banana, banana, alface, beterraba e milho. Ou seja, tem muitos alimentos que tem fonte dele. A ausência dele não vai causar nenhum problema sério. A mesma coisa do silício, né? Mas ele é muito importante porque ele age na formação dos vasos e artérias, é responsável pela elasticidade dos vasos, para que ele não se rompa com facilidade, atua na formação da pele, então você vai ter uma pele bonita se tem uma alimentação rica em silício, das membranas das unhas, do cabelo bonito, aí combate as doenças da pele e também o raquitismo. Então tá lá na amora, na aveia, nas carolas, no alface, na abóbora, azeitona, na cebola. Quem come comida com cebola, tá vendo aí, e alho, né, principalmente, temperado, tem muitas fontes de sais minerais. Flúor, forma os dentes, previne a dilatação, como é que por outro lado, a dilatação da veia, dos cálculos das vesículas e paralisia, né? O flúor, ele é encontrado no agrião, né? Alho, aveia, brócolis, beterraba, cebola, couve-flor, maçã, trigo integral. E se você não tiver, ele é bem recomendado assim, para gestantes, né, para criança durante a formação, sua segunda dentição, porque ele ajuda lá no fortalecimento dos dentes, né, por isso que pasta dente tem flúor. Ele ajuda por exemplo, ele protege e evita que você tenha cáries, por exemplo, ou diminui a chance que você tenha cáries de acordo com sua alimentação. O cobre age na formação da hemoglobina, né, também junto com o ferro, na pigmentação do sangue. E ele tem lá no centelho, na lentilha, no fígado,
banana, damasco, passas, ameixa, batata, tem um bocado aí. Sódio impede o endurecimento do cálcio, do magnésio, pode formar cálculos biliares e nefríticos, que são problemas dos rins, né? Previne a coagulação sanguínea. A ausência de sódio pode dar cãibra, né? E retardamento na cicatrização de algumas feridas. Todos os vegetais têm queijo, ovos e aveia. Enxofre facilita a digestão, desinfetante, participa do metabolismo das proteínas. Aí tem enxofre ali de nozes, alho, cebola, batata, rabanete, laranja, abacaxi. E o zinco, por último aqui, para a gente fechar aqui os sais minerais, atua no controle cerebral dos músculos, ajuda na respiração, nos tecidos, participa do metabolismo das proteínas e carboidratos. Se você tem pouco zinco, você vai diminuir a produção dos hormônios masculinos, né? E favorece o aumento da diabetes, ou o desenvolvimento de diabetes. A gente vai utilizar em carne, fígado, peixe e ovo, certo? Então esses foram os sais minerais, certo? A gente viu um pouquinho deles e sua importância. As vitaminas, elas são na verdade um conjunto de substâncias diferentes, né? Que a gente agrega como vitaminas. Então a gente costuma chamar vitaminas as substâncias que a gente precisa ter em pouquíssima ou muito pequena quantidade no nosso corpo, certo? Então todas as substâncias, essas substâncias diferentes que a gente precisa ter em baixa concentração, não em baixa concentração, mas em pouca concentração no nosso corpo, a gente chama de vitaminas, certo? Então, por exemplo, além de ser essas substâncias de pouca concentração, são substâncias que o nosso corpo ele não consegue produzir, ou seja, salvo algumas exceções, certo? Mas na grande maioria, estou falando muito certo, na grande maioria a gente não consegue produzir as vitaminas no nosso corpo. Por exemplo, o ácido ascórbico é uma substância, é um ácido, né, que é agregado no grupo das vitaminas, porque a gente precisa em baixa quantidade no corpo e nosso corpo não produz, né, que é o que a gente chama da vitamina C, o ácido ascórbico. Então isso é muito importante para ajudar na imunidade do nosso corpo, por exemplo, e proteger uma série de enfermidades que podem vir decorrente da ausência dele. As vitaminas elas foram descobertas principalmente na época das grandes navegações, ou seja, da expansão marítima espanhola, portuguesa, holandesa. O que acontecia? Os marinheiros, quando eles viajavam, eles tinham uma alimentação bem pobre, ou seja, com biscoitos, cereais, né? E às vezes com carne seca, né? Ou carne salgada. E acontecia que depois do tempo eles começavam a sofrer de cansaço, de falta de apetite. Muitos tinham muitos sangramentos nasais e gengivais, né? Saía muito sangue do nariz e alguns chegavam à morte, né? E aí acabou se descobrindo que essas doenças que atingiam os marinheiros, elas eram em decorrência da ausência de vitaminas. Essa do sangramento nasal era chamada de escorbuto, né? E nasal e gengival. E descobri depois que bastava a pessoa se alimentar com frutas cítricas, principalmente, né? Para evitar que esse processo acontecesse, né? Então se descobriu a parte de enfermidades que surgiu nas grandes navegações. Então se descobriu que existiam essas substâncias que elas não precisavam ser ingeridas em grande quantidade, mas a ausência delas ou o excesso delas causava uma série de problemas, né? Isso servia para quando se descobriu o escorbuto e outra doença também que era associada, que era a beriberi, né? Que a pessoa não conseguia às vezes nem se mexer, não conseguia se levantar, né? E se descobriu isso a partir disso, né? O beriberi foi descoberto lá nas navegações, principalmente japonesas e chinesas, por causa da alimentação deles, que era só basicamente peixes e arroz, e faltava uma série de vitaminas, certo? Então vamos ver aqui agora as principais vitaminas que a gente tem aqui e para que elas servem. Então a gente tem aqui a vitamina fonte, a doença provocada pela avitaminose, né, que é a falta de vitamina, e as funções no organismo. Tem um caso também, vocês podem dar uma pesquisada, também são nas hipervitaminoses, né, que é o que pode acontecer com excesso de vitamina. Então aqui, olha, a vitamina A, ela é encontrada principalmente no fígado de aves, de animais, na cenoura. Lembra lá quando eu falei lá nos lipídios lá falei dos carotenos, né, dos carotenoides, né? Lembra lá que eu falei da vitamina A? Então, o que eu falei que a ausência da vitamina A, né, ela causa o que a gente chama de cegueira noturna, né, ou seja, problema de visão, a pele da pessoa vai ficando mais escura, né, diminuição dos glóbulos vermelhos, ou seja, incidência de anemia, formação de cálculos renais, né. Ela é importante porque ela combate os radicais livres, forma os ossos, a pele e as funções lá na retina, que é a parte do nosso olho que capta a luz. A vitamina D, que ela vai estar muito presente nos olhos de peixe, fígado, gema de ovo,
a vitaminose, ou seja, a pouca vitamina, vai dar o raquitismo, que eu falei, aquela malformação nos ossos, e a osteoporose, ou seja, os ossos ficam frágeis, a pessoa pode ter a ruptura dos ossos mais fácil, né? Ela é importante a vitamina D na regulação do cálcio do sangue e dos ossos. A vitamina E, que ela vai ter muito em verdura, no azeite, nos vegetais, ela também leva a uma série de dificuldades visuais, ou seja, problemas de visão e alterações neurológicas. A pessoa vai ter alguns problemas no sistema nervoso, principalmente do central, no cérebro e nos demais órgãos. Vitamina K, que ela está muito presente na fígado e verduras, né? A falta de vitamina K ela leva a desnutrição, a má função do fígado, problemas intestinais. Ela é importante porque ela atua na coagulação do sangue e previne também a osteoporose. A gente tem aquelas vitaminas que a gente chama vitaminas do complexo B. Então temos aqui o caso da B1, que vai ser encontrado em cereais, carnes, verduras, levedo de cerveja, né? Ela vai estar aquele beriberi que eu falei, que a pessoa não consegue nem se levantar, né? Atua no metabolismo energético dos açúcares. A vitamina B2, que vai estar presente no leite, nas carnes, nas verduras. A ausência dela pode levar a inflamações na língua, anemia e seborreia, né? Seborreia é um mau cheiro, acúmulo de sujeira. Atua no metabolismo de enzimas, né? Ou seja, ela atua regulando o funcionamento das enzimas e na proteção do sistema nervoso. A vitamina B5 era encontrada no fígado, cogumelos, milhos, abacate, ovos, leites vegetais. A ausência dela vai causar câimbras, né, musculares, a pessoa vai ter dificuldade para dormir, insônia e cansaço exagerado, né? Ela é importante no metabolismo de proteínas, gorduras e de outros açúcares, ou seja, de carboidratos também. A B6, ela só é encontrada em carnes, frutas, verduras e cereais. Ela vai ser, a ausência dela causa seborreia, anemia, distúrbio no crescimento. Ela é importante para o crescimento, né, proteção das células, metabolismo de gorduras, proteínas e a produção de uma série de hormônios. A vitamina B12, essa vitamina I, ela só é encontrada nas carnes, né, principalmente no fígado e nas carnes em geral. Ela pode causar a pessoa tem anemia, né, perniciosa, né, uma anemia persistente. Ela é importante para a formação das hemácias e multiplicação das células. Essa vitamina I, para as pessoas que não comem carnes, os vegetarianos e veganos, é importante que a pessoa faça a reposição dessa vitamina I, ou seja, a reposição a partir de cápsulas mesmo, né? Porque essa vitamina I ela só é encontrada em carnes, certo? A vitamina C, que são das frutas cítricas, né? Laranja, limão, também no abacaxi, acerola, morango, brócolis, melão, manga. Ela previne escorbuto, que eu já falei, a doença do marinheiro, né? E ela atua no fortalecimento do sistema imunológico, combate radicais livres, aumenta a absorção de ferro lá no intestino. Ou seja, você veja que são todas as funções que uma que regula a outra. Então é importante a gente ingerir todos esses vitaminas e sais minerais que a gente viu, né? A H vai estar presente na noz, na amêndoa, castanha, né? A ausência dela vai gerar eczemas, às vezes nos pulmões, né? Exaustão, cansaço, dores nos músculos, certo? Ela é importante para o metabolismo das gorduras. E as outras vitaminas do complexo B, que é a B9 e a B3, a B9 está lá nas hortaliças verdes, no cogumelo. A ausência dela vai dar anemia em doenças no tubo neural, principalmente no desenvolvimento embriológico. Ela metaboliza os aminoácidos, forma as hemácias. E a B13, ela vai estar lá presente na ervilha, no amendoim, no feijão, no peixe, né, na fava. A ausência dela vai lhe dar desregulação no sono, ou seja, insônia, muita dor de cabeça, né, às vezes diarreia, e às vezes está relacionado com princípios de depressão. Então é importante para a manutenção da pele, né? Proteção do fígado, regula a taxa de colesterol no sangue também. Então, só uma observaçãozinha sobre a vitamina D, né? Que a gente fala, a vitamina D que ela é produzida quando a gente fica exposto ao sol, é porque na verdade a vitamina D ela não é encontrada em nenhum alimento. Os alimentos elas são encontrados precursores, ou seja, uma substância que vai virar vitamina D. Então aqueles alimentos que eu falei lá da vitamina D, eles têm, por exemplo, a gema do ovo, ela tem o precursor da vitamina D. Então você precisa ingerir esse precursor e ter uma exposição diária ao sol para que os raios ultravioletas eles ativam esse precursor da vitamina D e aí sim forma a vitamina D, certo? Então essas aqui foram as vitaminas e os sais minerais. Na próxima aula a gente vê o último tipo de composto bioquímico, né, que são os ácidos nucleicos, certo? Espero que vocês tenham entendido. Não entenderam, mandem as dúvidas. Não entendeu alguma coisa,
teve algum probleminha, mande suas dúvidas que eu respondo vocês, certo? Então até a próxima aula, um abraço.